Se você olhar para ele na rua, pensará que um hidrante tem cerca de 1 metro de altura. Mas o tamanho real do dispositivo usado para fornecer abastecimento de água a bombeiros em todo o mundo é 2 vezes maior. Isto é, se você contar o resto do hidrante que fica escondido no subsolo. Eles são principalmente vermelhos, e não é apenas uma questão de design urbano. Primeiro, eles precisam ter cores brilhantes e facilmente perceptíveis, para que os bombeiros possam identificá-los rapidamente quando necessário. A escolha da cor depende da quantidade de água que o hidrante pode conter. Às vezes pode variar dependendo da localização, mas aqui está um dos sistemas. Um hidrante vermelho tem capacidade de vazão de 1.890 litros de água por minuto, enquanto um laranja tem menos de 3.780 litros. Os verdes, em sua maioria, têm capacidade de jogar 5.680 litros de água por minuto, e os mais abundantes, coloridos de azul, geralmente podem conter mais de 5.680 litros. Ei, fãs de boliche, não é irritante quando sua bola de boliche é rachada? Acontece que a maioria delas pode ser danificada devido a armazenamento incorreto ou picos de temperatura. Agora vamos lá. Como já está rachada, você não está curioso para saber o que realmente está dentro da bola de boliche? Eu com certeza estou. Vamos dar uma olhada. O núcleo interno da bola é feito com óxidos metálicos em pó, como o cálcio ou óxido de ferro. Eles são misturados com um pouco de resina e um catalisador para endurecer a mistura. Então, essa forma de lâmpada que você vê agora dentro da bola é, na verdade, sua parte mais pesada. Isso também influencia a forma como sua bola de boliche gira ao ser jogada na pista. O mesmo acontece com latas de tinta spray. Quando você a sacode, faz um barulho estranho. Mas o que é isso aí? É chamada de bolinha e destina-se a manter a mistura de tinta no lugar e sua forma. Ela normalmente é feita de plástico, metal ou cerâmica, basicamente atuando como um batedor para garantir que sua tinta esteja bem misturada antes de aplicá-la na superfície de sua escolha. Já se perguntou como as garrafas de refrigerante mantêm o gás borbulhante por tanto tempo? Bem, elas têm um pequeno anel de plástico preso à tampa. Ele é colocado lá para evitar que o gás escape e faça com que o refrigerante fique sem gás, mesmo que você o sacuda na sua bolsa o dia todo. Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por 1 minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design? Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm 2 lados, e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa, que vem com muitos livros de capa dura, não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito, ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares. Mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro, um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo, pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa, dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado. Mas ei, é ótimo que não tenha sido assim, porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje.
E falando em lanches populares, a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim. Um chefe chamado George Crumb, de Nova York, criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente, pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas, dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então, Crumb criou batatas cortadas em fatias finas e que eram fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete? Se a história for verdadeira, em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone, e o resto é história. Ok, eu admito, balas semelhantes a chicletes existem desde a Grécia Antiga. Então esta não é particularmente uma descoberta revolucionária. Mas o chiclete tal qual conhecemos hoje não surgiu até o final do século XIX. Um inventor americano chamado Thomas Adams queria misturar diferentes produtos químicos para criar borracha. Ele tentou e falhou, aliás, ao brincar com a goma de sapote para o seu experimento, mas acabou criando o chiclete que conhecemos hoje. A goma de sapote ainda é usada para produzir a maioria das gomas de mascar. Em 1800 vivia um homem chamado Jean-Baptiste Joly, que trabalhava na indústria de tecidos como fabricante de têxteis. Como ele criou essa próxima invenção que usamos muito hoje em dia, tem menos a ver com ele e mais a ver com a empregada dele. A história diz que ela acidentalmente derrubou uma lâmpada de querosene em uma toalha de mesa. Em vez de ficar chateado com o tecido danificado, Joly notou que a substância deixou o material mais limpo. Já descobriu? Sim, foi assim que surgiu a ideia da primeira lavanderia a seco. Um feliz acidente, se eu posso dizer isso. Agora, este eu amei. Então, os carrinhos de supermercado têm arcos por algum motivo. Você não quer colocar sua jaqueta no carrinho no meio do monte de batatas e cebolas. Ou quer? Em vez disso, pendure-o no gancho. Ele está ali para ajudar a organizar melhor o espaço. Os carrinhos também têm uma parte legal embaixo. Sempre que o seu estiver cheio, basta levantá-la e anexar uma cestinha para colocar compras extras. Levante toda a coisa de metal, coloque sua cestinha na barra horizontal, acima das rodas, e prenda com aqueles ganchos úteis. Se você tiver uma alface incômoda presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental. Como você precisa de mais tensão, basta dar um nó. As listras no creme dental podem parecer um pouco estranhas, e trata-se apenas de um truque de marketing. Na década de 70, uma marca líder adicionou uma listra azul para mostrar que sua pasta tinha dupla ação, mas os cremes brancos sólidos funcionam tão bem quanto. Mas aquelas cerdas azuis na sua escova de dente realmente fazem sentido. Elas perdem gradualmente a cor com o tempo, e quando o azul desbota, é hora de trocá-la. Já reparou naquele pequeno orifício na base do cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar que enferruje. Também é o local para lubrificar o cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche com mais facilidade. Estas ranhuras na lateral das moedas não são apenas para estética. As pessoas costumavam raspar as extremidades e depois derretê-las para fazer novas moedas. Mas graças ao novo design, é fácil saber se alguém está raspando as beiradas fora. Se você ainda tem dificuldade para descascar uma laranja, aqui está uma outra maneira. Primeiro corte as partes superior e inferior. Faça uma fenda na lateral e puxe-a para abrir. Esse nobre biquinho saindo da tampa do seu creme favorito está ali por um motivo. Esses tubos são geralmente lacrados com papel alumínio. Portanto, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. O minúsculo disco de borracha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior.
Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo. Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante, ou mesmo apenas um clipe de papel, qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás. Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes, por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços. Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Pode ser que você tenha usado o shampoo da maneira errada todo esse tempo. Aqui está o segredo. Não aplique no comprimento do seu cabelo, apenas na raiz. A espuma que criar irá escorrer pelo cabelo de qualquer maneira. Que tal alguma coisa para beber antes de começarmos? Mas cuidado para não pegar no bojo da taça. Sim, é isso mesmo. A taça possui uma haste justamente para essa função. Pegar no bojo dela com as mãos vai alterar a temperatura da bebida, que então vai esquentar muito mais rápido. Já que estamos na cozinha, vamos dar uma olhadinha na sua geladeira. A maioria vem com um compartimento na porta para guardar ovos, mas esse não é o melhor lugar para eles. É que a temperatura nas prateleiras da porta costuma ser um pouquinho maior que no próprio interior da geladeira, então não é apropriado guardar alimentos delicados ali, como ovos ou laticínios. Lembre-se disso da próxima vez que for ao supermercado. E por falar em coisas que guardamos nesse eletrodoméstico, sabia que esperar a comida esfriar antes de colocá-la dentro da geladeira pode ser uma má ideia? Manter o alimento em temperatura ambiente por mais que 2 horas pode aumentar as chances dele estragar. Então guarde tudo na geladeira o mais rápido possível. O segredo é dividir em porções menores, para que o resfriamento seja mais rápido. O que é aquilo que acabei de ver dentro da sua geladeira? Chocolate? Bem, isso não é recomendado. Independentemente do clima, nunca guarde esse alimento dentro dela. As baixas temperaturas lá de dentro podem fazer com que ele fique sem gosto. Além do mais, quem é que vai querer comer uma delícia dessas, dura feito pedra? Quando for preparar ovos cozidos no café da manhã, lembre-se de colocar uma colher de chá de bicarbonato de sódio na água fervente. Assim, a casca do ovo se soltará com mais facilidade. Outra dica é quebrar a casca em uma das pontas e colocar o ovo debaixo da torneira. O fluxo de água ajudará a descascar tudo mais rápido, fazendo menos bagunça. Você gosta de batidas de frutas? Aposto que não sabia que existe um jeito certo de colocar os ingredientes dentro do liquidificador. Comece com os líquidos, depois vá para os sólidos. A movimentação dos líquidos vai garantir uma vitamina deliciosa, sem grumos. Depois, você pode lavar o liquidificador batendo um pouco de água com detergente. Não é preciso colocá-lo mais no lava-louças, já que o ciclo completo dela pode danificar placas de metal que ficam no eletrodoméstico. Se surgir aquela vontade de comer um sanduíche de pasta de amendoim, mas ela estiver separada, com óleo em cima, lembre-se de que existe um jeito certo de guardá-la. Manter o pote virado de cabeça para baixo no armário vai garantir que o óleo se espalhe de forma igual. Você adora um bife feito na hora, mas nunca obtém a consistência perfeita. Talvez seja porque está com muita pressa para comê-lo.
É preciso esperar a carne descansar pelo menos 10 minutos depois do preparo, para só depois começar a cortá-la. Usar a faca certa também vai trazer melhores resultados. Uma bem afiada vai garantir que seu bife não perca a suculência. Hoje à noite tem macarrão. Você já se perguntou por que tem um furo no meio da colher de espaguete? Ele foi feito para verificar quanta massa precisa cozinhar por pessoa. Agora você já sabe exatamente quanto macarrão seco precisará cozinhar para servir com aquele molho especial. Quando for usar panelas antiaderentes, jamais utilize utensílios de metal. Opte pelos de madeira ou plástico. O metal vai danificar a superfície da panela, retirando as propriedades antiaderentes dela. Você é daqueles que fazem mais almoço para sobrar para o jantar? Aqui vai uma dica para esquentar sua comida no micro-ondas. Sempre a espalhe bem no prato. Os micro-ondas são mesmo feitos para aquecer os alimentos de maneira igual, mas isso não acontece quando a comida está amontoada. Já tentou tirar um único tic-tac daquela caixinha minúscula? Basta virar ela de lado. Tem um compartimento na tampa que foi feito exatamente para isso. Chega de sacudir a caixinha feito um louco. Se estiver a fim de escutar uma música em alto e bom som, mas não tiver uma caixa de som por perto, é só colocar seu celular dentro de uma caneca ou tigela para amplificar o som. Está com pressa e seu telefone está quase descarregando? Existe um jeito simples de fazer o carregamento ser mais rápido. Coloque o aparelho no modo avião. Pode testar, a bateria atingirá 100% rapidinho. Todos nós colocamos nossos celulares em todo tipo de lugar. No bolso, dentro de bolsas, debaixo do travesseiro. Por isso, muita sujeira e pelos podem acabar agarrados na entrada do carregador. Por motivos de segurança, desligue o telefone antes de limpá-lo. Você pode usar ferramentas especiais para limpar a entrada de carregador dele, do alto-falante ou do microfone. Mas lembre-se de manusear com cuidado. Que mesa de escritório você tem? Sabia que aquelas perninhas que ficam na parte de trás do seu teclado existem para enxergar melhor as teclas? Porém, se conseguir digitar sem olhar para o teclado, não as use para levantá-lo. Essa posição pode lesionar seus pulsos se usada durante muito tempo. Se você gosta de manter tudo organizado e usa aqueles post-its para lembrar dos compromissos, lembre-se de retirá-los do bloco puxando para o lado, para que não enrolem. A gente está sempre em busca de uma forma melhor de guardar as coisas, principalmente as roupas de cama. Um jeito fácil de não misturar os lençóis é armazenar cada kit dentro da própria fronha. Além de não precisar ficar procurando as peças, sua gaveta ficará mais bonita com tudo organizado. E por falar em guardar roupas, as pessoas usam cabides de madeira não só por serem mais bonitos, eles podem ser maiores e mais pesados que os de plástico, mas também ajudam a repelir traças. Lembre-se disso quando for comprar cabides novos. Você já ficou curioso para saber por que seu tênis tem um furinho extra perto de onde fica o seu tornozelo? Bem, ele não está ali à toa. Quanto mais apertados os cadarços estiverem, menos chances você tem de ter algum calo. Sempre compre o tamanho certo de tênis e use esse furo extra se precisar de um ajuste melhor para correr. As camisas sociais têm um segredinho também. Dentro delas, entre os ombros, existe uma pequena alça que você pode usar para pendurar a peça onde quiser se não tiver um cabide por perto. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos extras em cima dos tênis de corrida? Eles são feitos para que você possa amarrá-los de várias maneiras diferentes. Isso é útil quando se quer compensar uma pisada ruim ou até mesmo um dedo do pé machucado. Além disso, você pode mudar o visual dos seus calçados e deixar da maneira que preferir. Muitas pessoas usam a sobrecapa do livro como marcador de página. Não tem problema nisso. Ela protegerá seu livro dos cantos com páginas dobradas. Mas o objetivo principal da sobrecapa é proteger o livro de danos. Por exemplo, se você derramar suco ou deixar cair um pouco de comida no livro enquanto lê. A embalagem de Tic Tac tem aquele pequeno compartimento na parte superior para que você possa servir apenas um Tic Tac por vez. Mesmo que, sejamos honestos aqui, ninguém faça isso. A maioria de nós derrama um monte de cada vez e depois dá um jeito de sacolejar de volta para dentro da embalagem os que caíram a mais. Aquelas saliências de borracha que você vê entre as bandas de rodagem do pneu estão lá para sua segurança. As bordas levantadas informam qual é a altura mínima das bandas de rodagem. Se as saliências e as bordas estiverem emparelhadas, é hora de você visitar a loja de pneus o mais rápido possível. Mas se as saliências estiverem bem abaixo do nível das bordas, você pode seguir rodando. E aquela grade preta na porta do micro-ondas? É algo chamado de escudo de Faraday, e ele serve para evitar que as micro-ondas saiam e transformem a sala inteira em uma gaiola de Faraday.
Se elas escaparem, sua comida também não cozinhará adequadamente. Então, esse escudo não está lá para deixar mais difícil de ver seu alimento enquanto cozinha, mas sim para manter a energia eletromagnética no seu interior. Que tal uma chave de fenda compatível com chave de boca? Cubra a chave de fenda com a ponta da chave de boca para aumentar o torque. É por isso que a cabeça da sua chave de fenda é projetada do jeito que é. Quando se tem ângulos estranhos, pode usar essa estratégia. Você provavelmente já ouviu aqueles mitos que o lado azul da borracha é para apagar caneta. Isso é falso. A sua finalidade é para apagar lápis, mas caso esteja escrevendo algo em um papel mais grosso. O lado azul também pode remover manchas que você vê depois de usar a borracha rosa. Você já se perguntou por que as laranjas nos supermercados vêm principalmente em sacos de malha vermelha? Isso é um truque para deixar essa fruta parecendo mais alaranjada e te incentivar a comprar. Uma dica extra: não jogue esse saco de malha fora. Amarre-o para que você possa ter um novo esfregão para limpar sua pia, utensílios de cozinha e pratos. Você pode ver que as bolas de golfe não têm uma forma perfeitamente redonda. A superfície delas é coberta com várias pequenas covinhas, algo que as bolas de golfe nem sempre tiveram. A certa altura, os golfistas experientes começaram a perceber que, com o tempo, as bolas mais velhas e com imperfeições, como cortes e saliências, podiam ir mais longe. Essas coisas criam uma turbulência no ar ao redor da bolinha, o que eventualmente reduz a resistência. Assim, os fabricantes começaram a produzir bolas com covinhas para que pudessem ir mais longe e mais rápido. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra, pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará, desta vez no seu carro, é uma aba no espelho retrovisor. Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vêm de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970, tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira? Aquilo é um microfone e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação, e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm 2 zíperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses 2 zíperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos como shoppings têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica. Aí então pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para frente.